Sejam bem-vindos mais uma vez na nossa casa. É uma alegria tê-los aqui. Alguém chegando pela primeira vez? Bem-vindos, bem-vindos. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar. Meu nome é Érica, ou qualquer trabalhador da casa aqui, tá? Que a gente vai ter a maior alegria em ajudá-los. A gente tem um atendimento fraterno que acontece todos os domingos a partir das 19 horas. Então, se estiver passando por alguma dificuldade, alguma questão e quiser vir aqui, a gente pode conversar e, de repente, passar um tratamento, um livro, um passe, uma conversa boa também pode nos ajudar. De repente, o que a gente precisa é ser ouvido, tá bom? E eu queria dar um recadinho. A gente tem... Aliás, primeiro eu queria agradecer. Trouxeram muitas doações, muito obrigada. A gente fez o bazar e provavelmente a gente vai ter outro bazar, porque vieram muitas doações e ainda estão chegando. Então, se quiserem trazer, podem trazer, que a gente vai, aos poucos, vamos fazendo o bazar e ajudando aqui a nossa casa. E hoje nós temos o Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso é um centro espírita também que é muito amigo nosso, que a gente é centro irmãos, a gente brinca. E eles trouxeram para vender torta de frango, de palmito e de carne. É muito boa as tortas deles. E custa R$35, aceita cartão, Pix, dinheiro. Acho que só não aceita bônus hora, tá? O resto aceita tudo. Então, depois da palestra, se quiserem, ele vai estar ali na frente, ali fora, tá bom? Acho que é isso. Vamos fazer uma prece, então? Fecha os olhos. Se for possível, descruza os pés, as mãos, para entrar numa postura mesmo de recepção. Faz uma respiração profunda, sente o ar entrando no teu corpo. Começa a fazer um estado de presença, de entrega, de relaxamento, para receber todas as bênçãos que foram preparadas para nós, muito antes da gente chegar aqui nessa casa, pelos trabalhadores espirituais, pelos trabalhadores da casa. Então agora, eleva os teus pensamentos ao Pai, eleva teus pensamentos a Jesus, sente a presença do teu mentor nesse momento, ao teu lado. E se for possível, estabeleça uma conversa sincera. Entrega para ele o que vem fazendo teu sono atribulado. Entrega para ele tuas dificuldades, teus medos, tuas dores, angústias. Entrega para o Pai, que é manso e pacífico de coração. Faz essa conversa com Ele. Olha nos seus olhos amorosos. Sente a tua presença curadora. Entrega. Isso. E agora, coração mais leve, entregando com confiança ao Pai, começamos a sentir todas as energias salutares aqui presentes, reequilibrando todos os nossos corpos, físico, emocional, espiritual. E nós vamos começando a sentir uma paz. Sentir que tudo que estamos precisando no nosso corpo começa a chegar. Tudo que precisamos na nossa alma começa a ser colocado em cada um de nós. E começamos sim a nos sentir mais pacientes, amorosos. A compaixão começa a brotar no nosso ser e a esperança é renovada
E com a esperança renovada, nós começamos a ter a nossa fé fortalecida. E essa fé é que nos move e que nos clareia o pensamento, para que a gente enxergue o que precisa ser visto, tirando todo o véu da ilusão sobre nós e sobre esse planeta, sobre essa terra, sobre esse mundo material. Então, Pai, com a alma de joelhos hoje, te pedimos, ilumina os meus caminhos, ilumine para que eu possa enxergar o que precisa ser visto, me dê forças para que eu mude o que precisa ser mudado em mim mesmo, e fortaleça a minha fé para que eu siga o teu caminho e não desista. E Ele, da sua parte, diz a cada um de nós: filho, eu te amo. Filho, não se esqueça, você é muito amado por mim, e eu estou na sua vida, ao seu lado, e vendo tudo. E quando o Pai nos ama e vê tudo, a gente descansa. E assim, descansados no Pai, a gente começa a envolver o nosso querido palestrante da noite, para que essas palavras possam chegar em cada um de nós e fazer morada, dar flores, frutos e nos auxiliar no nosso dia a dia, na nossa encarnação, e auxiliar também os quais a gente se encontrar. Que assim seja, Pai, hoje e sempre. Eu vou chamar o palestrante da noite, é o Dejair Buzelli. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Que Deus nos abençoe a todos. Possamos ter aqui um encontro bastante prazeroso, agradável, mas sobretudo proveitoso para cada um de nós. A Érica me pediu para dizer o centro, que ela esqueceu de dizer. A nossa casa é o IELAR, antes chamado Instituto Espírita Nosso Lar, e atualmente chamado IELAR Meimei, que fica ali na Luiz Antônio da Silveira, 1728, atrás dos APAS, na Boa Vista. Eu vou usar aqui como ponto de partida para que façamos algumas reflexões nessa noite. Uma das muitas parábolas propostas pelo Cristo e registradas pelos evangelistas, esta especialmente se encontra no capítulo 20 do Evangelho atribuído a Mateus, e é conhecida como a parábola dos trabalhadores da vinha, ou dos trabalhadores das diversas horas do dia, ou como é mais conhecida, trabalhadores da última hora. Allan Kardec a inseriu na sua obra O Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 20, e que tem exatamente esse título: Os Trabalhadores da Última Hora. Então vamos recordá-la rapidamente, até porque ela é bastante curta, como todas ou quase todas as parábolas do Cristo. Ela diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família
que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua propriedade. Interessante uma pausa para esse começo de história, começo de parábola, que acontece em muitas delas. O reino dos céus é semelhante a... Então, é como se ele dissesse assim: a justiça de Deus funciona assim. Nas leis divinas as coisas se passam dessa maneira. Retomando, saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com um grupo deles que lhes pagaria uma moeda pelo seu dia de trabalho, mandou-os para a sua propriedade. Então nós vamos fazer aqui uma demonstração visual que, segundo eu penso, ajuda a entendermos a estrutura da história e compreendermos bem como é que cada personagem entra nessa história e como é que isso pode impactar no seu final. Ele vai lá então na primeira hora, de acordo com o costume judaico, costume da Palestina da época. Primeira hora, 6 horas da manhã. Contrata um grupo de trabalhadores e combina o valor, uma moeda. Esse valor, esse nome, moeda, é uma livre interpretação. Aqui poderia ser, como a gente vê em algumas traduções, um denário, um dinheiro, um dólar, um euro, um real, um cruzeiro, um peso, não interessa. O importante é saber que foi combinado um valor com esse grupo. Prosseguindo, o Cristo diz assim: ele voltou lá na terceira hora do dia. Então, se a gente for contar, 6, 7, 8, 9, por volta de 9 horas da manhã, e vendo ainda homens desocupados, mandou que fossem também para a sua vinha, mas agora sem combinar o valor a ser pago. No fim do dia acertaremos o que for justo. E voltou a fazer a mesma coisa na sexta hora e na nona hora do dia. E voltou lá uma última vez na 11ª hora do dia. Faltando, portanto, 1 hora para terminar o dia de trabalho. E nessa última ida, ele se depara ainda com trabalhadores ali, com homens ali, desocupados. E ele então pergunta a eles: por que vocês permanecem aqui o dia inteiro sem trabalhar? E eles disseram: é que ninguém nos contratou. Vão vocês também para a minha vinha. Terminado o dia de trabalho, às 6 horas da tarde, de onde nós podemos deduzir, portanto, que nós temos aqui uma jornada de 12 horas, ele determinou ao seu administrador que fizesse o pagamento a todos aqueles homens, começando pelos que haviam chegado por último, até chegar aos primeiros. Vindo aqueles, cada um recebeu uma moeda, que era o valor combinado só com o primeiro grupo. E assim foi sendo feito. Quando chegou a vez desse grupo, eles julgaram que iam receber mais, porém, cada um recebeu também uma moeda, razão pela qual
sentindo-se, obviamente, injustiçados, eles foram até o dono da vinha para apresentar a queixa. Nós chegamos aqui ao raiar do dia, suportamos o peso do dia todo, o calor do sol, e você nos dá o mesmo que a estes que trabalharam só 1 hora. Notemos então que a reclamação trabalhista passa a adotar como paradigma esse grupo aqui, porque era o mais escancarado, o que mais chamava a atenção. Trabalharam só 1 hora, nós trabalhamos 12 horas, e você dá a eles o mesmo que a nós. Respondendo então a este homem que se fizera o representante do grupo, disse o dono: meu amigo, eu estou pagando a vocês o valor que nós combinamos, portanto não estou a lhes causar nenhum prejuízo. Se eu quero dar aos outros o mesmo valor, se eu quero ser bom, que o teu olho não seja mau. Toma o que é teu e vai-te. E a história terminaria assim, não fosse aquela frase final, muito conhecida, obviamente, de todos nós, que se tornou proverbial e que nós usamos até muitas vezes fora de contexto, alguns até desconhecendo de onde isso saiu. Diz o Cristo: assim, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Como eu disse no início, Allan Kardec inseriu essa parábola no capítulo 20 do seu livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e ali ele adota um procedimento um pouco diferente daquele geralmente adotado por ele na maioria dos outros capítulos. Em geral, ele inicia com textos evangélicos, ele os comenta, e quase todos os capítulos, com 1 ou 2 exceções, há uma parte final chamada Instruções dos Espíritos, que é quando ele passa a palavra aos espíritos para que eles comentem aqueles ensinamentos que foram tratados, aqueles temas tratados ali. Nesse capítulo, ele colocou a parábola, não comenta nada, não coloca nada de seu, e entra logo com as mensagens ou com as comunicações dos espíritos. E o primeiro espírito que entra, há outros, todas essas comunicações são muito boas e provavelmente conhecidas de todos nós, mas eu vou me ater aqui, até por falta de tempo, à primeira delas, que foi dada por um espírito chamado Constantino, até porque a abordagem que ele faz toca diretamente no ponto que eu creio incomoda mais a todos nós nessa história, que é o da injustiça e da arbitrariedade aparente. Ele vai dizer assim: Jesus nessa parábola parece consagrar uma injustiça e um ato de arbitrariedade. Uma injustiça por uma razão óbvia: ele dá a trabalhadores de 1 hora a mesma recompensa que a trabalhadores de 12 horas. Isso é óbvio. E um ato de arbitrariedade, porque se a gente quiser olhar com mais atenção para aquilo que diz o dono da vinha ao reclamante naquele diálogo, é bem isso que a gente vê: meu amigo, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Se eu quero dar para os outros o mesmo valor, é problema meu. Pega o que é teu e vaza. Um ato de arbitrariedade.
Então o Constantino, esse espírito que aborda a parábola, que a explica, que a comenta, ele vai tocar num ponto muito interessante e que vai ser a parte principal da nossa reflexão. É claro que todas as parábolas permitem diversas interpretações, todas muito boas. Esse é o caráter das parábolas mesmo, propiciar ensinamentos. E à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, ampliando a nossa capacidade de compreensão, nós iremos encontrando novas interpretações, novos ensinamentos que ainda não somos capazes de ver. Hoje vemos muito mais do que víamos 10 anos atrás, 20 ou mais. Amanhã veremos muito mais. Mas nós vamos nos ater a um ponto interessante aqui, que também é interessante, todos são. O Constantino vai dizer assim: estes homens mereceram essa recompensa, porque eles estavam lá, dispostos ao trabalho, disponíveis, querendo trabalhar, desde o começo do dia. Eles queriam trabalhar, o que faltava era o trabalho. O sistema funcionava assim. No momento em que foram chamados, prontamente atenderam, alegremente atenderam, por finalmente surgir aquele que os contrataria para que pudessem ganhar o pão daquele dia. Eles chegaram tarde ao trabalho, não foi por preguiça, não foi por má vontade, diz ele. Agora, teria sido diferente, e essa é a hipótese que vai nos interessar mais de perto agora. Ele diz, bom, eles estavam lá, no momento em que a oportunidade de trabalhar surgiu, eles não hesitaram. Se tivessem passado toda essa parte do dia na ociosidade, tendo sido chamados ao trabalho aqui, na primeira hora, tivessem dito ao dono: o senhor tenha paciência lá, porque hoje, ao que tudo indica, teremos um dia muito quente, um calor muito intenso, então nós vamos ficar por aqui na sombra, tomando uma água fresca de vez em quando. O senhor tenha paciência lá, que no final do dia, sol já se pondo, temperatura mais amena, nós nos apresentaremos lá para o trabalho e o senhor nos dá o pagamento do trabalhador de boa vontade. Nesse caso, diz o nosso nobre Constantino, não teriam merecido essa recompensa, e menos ainda, diz ele, se além de passar todo o período na ociosidade, na preguiça, tivessem passado esse tempo cometendo crimes, atos menos dignos, fazendo o mal, falando mal dos outros, aí menos ainda teriam merecido aquela recompensa. Então ele nos remete a uma possibilidade nova, para que possamos olhar para essa história aqui, e a partir dessa ideia dele é que a gente vai fazer algumas reflexões fundamentadas naquilo que nos ensina o Espiritismo. Arrependimento de última hora, tá? Eu passo a vida toda, e aí nós já deixamos de olhar para isso aqui, evidentemente, como um dia de trabalho de 12 horas. É óbvio que Jesus não ia compor uma história dessas para falar de um dia de trabalho numa plantação de uvas, com desavenças trabalhistas entre patrão e trabalhadores. Não é esse o objetivo, isso é óbvio. Então passamos de imediato a olhar como uma vida, uma encarnação, e a pessoa passa a vida toda equivocada, ou não fazendo nada de bom, ou pior do que isso, fazendo o mal. Não fazer o bem já é um mal,
sabemos todos nós. Esse é um ensinamento que veio de Jesus e que o Espiritismo desenvolveu com muita propriedade. Em Jesus isso é muito óbvio. Ao falar, por exemplo, uma passagem que encontramos no capítulo 25 de Mateus, onde ele traz aquele hipotético quadro de um juízo final, uma coisa simbólica, obviamente, conhecida de todos nós. O Kardec a inseriu no capítulo 15 aqui do Evangelho: fora da caridade não há salvação. Quando ali, de acordo com o relato de Mateus, Jesus diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, acompanhado dos seus anjos, ele fará a separação de todas as nações e colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda, simbolizando obviamente os bons e os maus. E então dirá àqueles colocados à direita: tomai posse daquilo que vos pertence por direito, etc, 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 e vai dar as razões disso. Todos nos lembramos quais as razões que ele enumera para que essas pessoas sejam aprovadas e mereçam a chamada salvação, entre aspas, ou a felicidade eterna. O que é que ele diz? Quais os considerandos ali? Eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Estive nu e me vestistes. Estive preso e me fostes ver. E há algo mais ali que eu não me recordo agora. E aos da esquerda, aqueles que estão sendo reprovados e que portanto iriam enfrentar as consequências que na letra evangélica representa o fogo eterno, simbolicamente, obviamente, ele vai dizer exatamente o contrário: eu tive fome e não me destes de comer, e assim sucessivamente, tudo aquilo que ele havia dito para outra turma, onde fica claramente evidenciado que o critério de separação não é terem feito o mal. Ele não acusa ninguém disso, porque se você faz o mal é uma coisa óbvia, não precisa nem falar. O que ele está enfatizando aqui é não ter feito o bem. É isso que está determinando essa separação, ou não é? Não me destes de comer, não agistes com caridade, não fizestes o bem. Não fazer o bem, portanto, na opinião de Jesus, já lá nos evangelhos, era um mal. E o Espiritismo veio desenvolver isso de uma forma facilmente compreensível, obviamente para todos nós. É fácil cada um aqui se lembrar de uma questão do Livro dos Espíritos que todos os oradores falam aqui, semana sim, semana não. Primeiro capítulo da terceira parte das leis morais do Livro dos Espíritos, primeiro capítulo da lei divina ou natural, onde ele começa a dar definições acerca da lei, e a partir do segundo capítulo ele vai começar a apresentar aquelas 10 divisões que ele propôs aos espíritos, começando pela lei de adoração, lei do trabalho, etc, etc. Vai até o 11, do 2 ao 11 ele vai enumerar as 10 leis, e vai fechar com o capítulo 12, chamado Perfeição Moral. Todo mundo se lembra disso. Nesse primeiro capítulo a gente encontra aquela definição célebre: para agradar a Deus e assegurar a sua melhor condição futura, basta que o homem não faça o mal. Todos sabemos isso, todos conhecemos isso de cor. Não, é preciso fazer o bem, no limite das forças, ou seja, aquilo que dá.
aquilo que você pode fazer. Não se pede nada além daquilo que se pode fazer. É preciso fazer o bem, no limite das forças. Por quê? Porque cada um responderá, ou cada um será responsabilizado pelo mal que resultar do bem que não foi feito. Todos sabemos isso. Então essa questão fica amplamente esclarecida. Aqui, esses cidadãos, o Constantino levanta uma hipótese aqui. Eles podem ter passado todo esse tempo aqui por preguiça e só aparecer na última hora, falar, agora nós vamos trabalhar, ou passar fazendo o mal, que é muito pior. Passar na preguiça, não fazendo nada de bom, como vimos, já é muito ruim. Fazendo o mal, muito pior, né? Arrependimento de última hora. Então isso nos leva a uma reflexão do ponto de vista espírita sobre essa questão. Todos aqui sabemos que o espiritismo contempla com muita clareza, com muito desenvolvimento, com muito detalhamento, essa questão da recomposição do homem com a lei divina, né? Já dentro do Livro dos Espíritos, que é a obra básica primeira, no segundo capítulo da quarta parte, a quarta parte chama-se Esperanças e Consolações, só tem 2 capítulos, portanto é o último capítulo do livro. Penas e gozos futuros, 999. Basta arrepender-se em vida para alcançar as graças de Deus e redimir-se das faltas. Veja que coisa interessante. É bom que reflitamos acerca disso, porque as religiões dizem que sim. As religiões cristãs, de um modo geral, dizem que sim. Se você se arrepender em vida, mas tem que ser em vida. Se deixar escapar por descuido, boa noite, é inferno direto, inferno eterno. Agora, arrependeu em vida, aceitou Jesus, céu direto. Essa visão, do ponto de vista espírita, é muito ingênua. Muito ingênua. O que é que o Espiritismo propõe? Não basta o arrependimento. O passado tem que ser expiado. A proposta espírita para a recomposição do espírito com as leis divinas é arrependimento. Isso passa por 3 etapas. 3 etapas que provavelmente todos saibamos quais são. Arrependimento, claro, porque é o ponto de partida, é o ponto inicial, é o momento de conscientização, é o ponto de despertamento, aquele a partir do qual a criatura cai em si, compreende que andou errada e quer mudar. Então isso é importante, obviamente, porque a partir dali ela vai dar um novo direcionamento, ela vai iniciar um novo processo, mas não fez nada ainda, só se arrependeu. Deus não se contenta com promessas. Então é preciso uma segunda etapa, expiação, e uma terceira, reparação. As coisas não são tão simples assim. Eu me arrependi, agora aceito Jesus, creio em Jesus, então eu vou para o céu e acabou. Isso é um problema sério, porque as religiões partem de vida única. Esse princípio de vida única é um problema sério. Vida única com a consequente destinação definitiva depois da morte é um problema sério. Você coloca uma situação insolúvel. A partir dos princípios espíritas de pré-existência da alma, sobrevivência
e continuidade do processo de desenvolvimento, de progresso, através de múltiplas experiências, através do tempo, isso sim, coloca cada alma em condição de se ressarcir, de se recuperar, com o tempo necessário para isso. É preciso expiar o passado. Então o ponto do arrependimento é um começo. Mas vamos supor essa turma aqui, e aqui notem bem, nós estamos partindo de um ponto em que as pessoas já sabem, já têm conhecimento suficiente para discernir o bem e o mal e fazem a escolha errada. E essa é a situação nossa, nós que estamos vivendo aqui na Terra. Vou fazer uma análise rápida aqui. Na Lei do Progresso, capítulo 8º da terceira parte, nós temos um subtítulo logo no começo chamado Marcha do Progresso. E ali nós temos a pergunta 780, onde o Kardec perguntou assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E temos uma informação, uma primeira informação: é a sua consequência. É a sua consequência, mas não o segue sempre de imediato. Então, progresso moral, consequência do progresso intelectual, mas não o acompanha imediatamente. Questão A, subquestão: de que maneira? Porque isso já que foi dito que o progresso moral resulta do progresso intelectual, era preciso que ele perguntasse como. De que maneira o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal. O espírito pode escolher melhor, com propriedade, com conhecimento de causa. Seu livre-arbítrio aumenta, mas aumenta também, na mesma proporção, a responsabilidade. A gente pode fazer aqui um funil, mais ou menos assim, onde você pode enxergar aqui o crescimento da inteligência, o desenvolvimento, a ampliação do conhecimento, proporcionalmente e paralelamente aumenta o livre-arbítrio, porque dá condições ao espírito de fazer escolhas que até então ele não conseguia fazer com propriedade. Só que, em consequência disso, ele passa também a ser responsável pelos seus atos. Começam a pesar sobre ele as responsabilidades por aquilo que ele passe a fazer, que agora ele sabe. Até então, não. Eu vou lembrar rapidinho aqui um artigo que o Kardec escreveu na Revista Espírita de janeiro de 1864, chama-se Progresso nas Primeiras Encarnações. Alguém escreveu para ele, aliás, essa era uma das finalidades da Revista Espírita, uma das finalidades. Alguém escreveu para ele propondo um problema, mais ou menos assim, rapidinho: duas almas vêm à Terra na primeira encarnação, e como elas ainda não sabem direito escolher, etc, etc, é justo pensar que só a partir da segunda encarnação elas começam a ser responsáveis, etc, etc, serem recompensadas pelo bem, punidas pelo mal, etc, etc. É correto esse raciocínio? Ele é óbvio, ele vai dar uma explicação, começar por corrigir esse pensamento equivocado que a pessoa apresenta. Nas primeiras encarnações a alma não vem à Terra. Primeira correção é essa: a Terra já foi, segundo os espíritos, no passado, um mundo primitivo, próprio para receber espíritos nas primeiras encarnações, quando ele é pouco mais do que um animal. Aqui não, nós já estamos num outro grau, estamos numa civilização muito mais avançada do que mundos primitivos. Aqui é um mundo de provas e expiações. Então ele vai dizer:
Com relação ao progresso, a alma dormita por períodos enormes, numerosas encarnações, na inconsciência de si mesma. Ela vai, a partir do seu ponto de criação, e aqui é óbvio pensar, pela lei de justiça, que todos têm o mesmo ponto de partida, são criados nas mesmas condições, todos nós sabemos, simples e ignorante, que Deus não cria espírito bom, mas também não cria espírito mau, cria espírito simples. Ele não tem essas qualidades, nenhuma delas. Ele vai se tornar bom ou mal quando lá na frente ele conseguir escolher entre o bem e o mal e optar pelo bem ou optar pelo mal. Aí sim. Mas nessa evolução que vai passar por numerosíssimas reencarnações, ainda não. Diz o Kardec àquele que perguntou. Quando ele fala, pode ser a partir da segunda eles já serão responsabilizados? Ele fala, não. O espírito passa por numerosíssimas experiências. Ele vai ficar muitíssimo tempo ainda numa condição de inconsciência de si mesmo. Pode ser que isso só aconteça a partir da 100ª ou a partir da 1000ª encarnação. Mas vai chegar um momento em que ele vai compreender o bem e o mal, que é o que é dito aqui. Com o desenvolvimento da inteligência, ele vai compreender o que é o bem e o que é o mal. Então, o progresso intelectual levando ao progresso moral, porque a partir dali ele pode discernir. E essas escolhas a partir desse ponto são feitas com responsabilidade, além de ser com conhecimento de causa. Por isso que ele vai dizer, a partir daqui o sujeito pode derivar para o bem, e ele pode ir embora sem passar pela fieira do mal. Veja que coisa interessante, não é? Deus não cria espíritos bons nem maus. Uma das características básicas de espírito de terceira ordem, espírito imperfeito, como é o nosso caso, uma das características é propensão ao mal, e a outra, predomínio da matéria sobre o espírito. Então vejamos bem, Deus não cria espíritos com propensão ao mal, nem ao bem. Portanto, essa situação de escolher é a partir daqui. Ele pode derivar para o mal ou pode derivar para o bem. Se derivar para o mal, cai na terceira ordem, que é o nosso caso. É por isso que nós estamos aqui. Aqui é um mundo de provas e expiações próprio para receber espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos como nós. Se a partir daqui ele escolhe o bem e não se afasta disso, ele vai direto para a segunda ordem. Isso é uma coisa muito evidente na questão 120 do Livro dos Espíritos. Para chegar ao bem, o espírito passa necessariamente pela fieira do mal? Pela fieira do mal, não. Pela da ignorância, essa fase aqui. Essa é impulável, como diria aquele antigo ministro do governo Collor. É impulável essa fase. Todos vão passar por essa fase, a fase da ignorância, porque é próprio, a criação é assim. Nós hoje, quando olhamos para nós próprios, dificilmente vamos nos imaginar nessa condição aqui. Nós não temos a menor ideia do que nós fomos aqui. E se nós pensarmos num espírito como Jesus aqui nesse ponto, fica mais difícil. Como que pode ser? Pois é, todos tiveram o mesmo ponto de partida. É óbvio que não ao mesmo tempo. Diz o Espiritismo, Deus cria de toda a eternidade. O que é a eternidade? Será que nós temos uma ideia sobre o que é a eternidade? Nós não temos. A eternidade não tem número. Se você pensar num número gigantesco, 300 milhões de trilhões de anos, vai ser ainda muito pouco em relação à eternidade. A eternidade não tem número. Então nós podemos facilmente entre aspas, imaginar que esses espíritos que alcançaram o grau máximo de desenvolvimento
que estão hoje na condição de espíritos puros ou perfeitos, como Jesus, que existem aos bilhões espalhados pelo universo, eles tiveram esse ponto de partida. Só que muito tempo atrás percorreram essas etapas em outros mundos, em outras galáxias, em outros momentos. Isso é fácil de imaginar. Então, voltando a essa reflexão aqui, atingido esse ponto de discernir o bem e o mal, o Kardec vai dizer assim: nós já alcançamos esse ponto, já passamos desse ponto. A nosso respeito não se pode mais dizer aquilo que disse Jesus no alto da cruz: perdoai-os, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Isso não se aplica a nós. Nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. Sabemos muito bem discernir o bem e o mal. Portanto, se voltarmos a essa apreciação aqui, nós vamos pegar esses cidadãos, na hipótese do Constantino, nós vamos pegar esses cidadãos aqui se arrependendo no fim, após terem passado todo o tempo na ociosidade, não fazendo o bem, o que já é um mal, como vimos, ou até mesmo fazendo o mal, e se arrependendo no final. Tá, e que peso pode ter isso? O melhor possível. A partir do momento que você muda de opinião, que você desperta, que percebe que está errado, quanto antes isso acontecer, melhor, porque você vai iniciar um processo de recomposição. Mas o passado tem que ser consertado. Existem, eventualmente, interpretações muito ingênuas dentro do movimento espírita, algumas vezes, é claro, da parte de algumas pessoas, que a gente às vezes vê assim, a pessoa fala assim: eu matei alguém numa existência anterior, eu venho agora, sou morto e fica tudo certo. Mas isso é um raciocínio muito simplista, muito ingênuo. O que aconteceu lá naquela ocasião, quando eu matei aquele homem lá? Em que circunstâncias isso se deu? Era um pai de família? Ficou uma viúva desamparada? Ficaram filhos órfãos, desamparados? Em consequência disso, houve desvios comportamentais, houve problemas outros, houve agravamento de situação. O que decorreu disso? Não basta vir agora ser morto, é preciso consertar tudo aquilo que saiu errado a partir do ato impensado que eu cometi. Aquilo gerou uma série de consequências. Ok, vamos ter que consertar todas elas, uma por uma. Quando Jesus fala: dali não sairás até pagares o último ceitil, é uma informação muito própria, muito justa, muito perfeita, que o Espiritismo nos faz ver com bastante clareza. Às vezes as pessoas de religiões tradicionais dizem: vocês diminuem a responsabilidade das pessoas, falando que não tem inferno, que não tem pena eterna. Isso acomoda, as pessoas ficam muito acomodadas. Ora, é muito melhor você dizer que não tem pena eterna, que não tem inferno, mas mostrar que as coisas devem ser acertadas tintim por tintim, do que apregoar uma coisa na qual ninguém acredita. Aí dizem os Espíritos: veja se isso produz algum freio naqueles que pregam semelhantes ideias. Nem eles acreditam nisso. O que adianta você pregar pena eterna, inferno eterno, se ninguém acredita nisso? Porque as pessoas que dizem acreditar nisso agem como se não acreditassem. Isso não funciona. É melhor você apresentar algo racional, da forma como o Espiritismo apresenta. E outra, a partir do ponto em que o Espiritismo diz que não há penas eternas, ok, mas ele não está dizendo que não há pena nenhuma, está dizendo que não há penas eternas, o que seria um absurdo realmente, absurdo, que o castigo seja eterno por uma falta que não foi eterna.
Basta que leiamos os comentários da questão 1009 aí do Livro dos Espíritos. Temos lá Paulo de Tarso, temos comentários de Santo Agostinho, outros espíritos que dão opiniões fantásticas ali. Paulo de Tarso mesmo é um que vai dizer, ó, é um absurdo querer que o castigo seja eterno por uma falta que não foi eterna. O castigo tem a finalidade de levar a pessoa a corrigir aquele sofrimento que lhe é imposto, aquela dor pela qual a pessoa passa, tem a finalidade de fazê-la sentir que aquele modo de agir não é bom, e ela sente em si própria esse impacto e fala: opa, isso não é bom, eu tenho que corrigir. A finalidade é essa, levar à correção, levar à recuperação. Supor o castigo eterno seria tirar a finalidade dele. É um raciocínio óbvio, né? Voltando para cá para encerrar, de forma que essa visão apresentada pelo Espírito Constantino nos induz a uma série de reflexões. Vejamos como isso se passa. Olha só, chegou na hora certa, na hora que teve oportunidade de trabalhar, trabalhou, na hora que teve oportunidade de fazer o bem, fez, na hora que podia fazer algo de bom, fez, não se omitiu, ok, mesma recompensa a todos. Essa é a ideia básica. Essa é a ideia básica. Agora, não fez porque se omitiu, por má vontade, por preguiça, por livre escolha, aí incorre em responsabilidade. E isso terá que ser consertado. Como ele diz, aí não mereceria essa recompensa. E para finalizar, um olhar diferente em cima disso aqui. Jesus, ao propor parábolas e outros ensinamentos envolvidos pelo simbolismo, é óbvio que ele tinha uma intenção imediata de atingir as pessoas que estavam escutando, porque senão elas não tirariam proveito nenhum daquilo. Mas também é óbvio que ali havia ensinamentos que só seriam compreendidos mais tarde, no futuro. Como mensagem imediata aqui, para os homens da época, me parece uma coisa óbvia. As plateias dele eram compostas por judeus, mas também por não-judeus, pagãos, como os judeus chamavam genericamente os outros, todos. Quem não era judeu era pagão, gentil. Aquele que era judeu, que se acreditava melhor que os outros, pelo simples fato de obedecer à lei de Moisés, eles se achavam melhores que os outros, mas ao longo do tempo eles se haviam desviado da essência da lei divina trazida por Moisés, preferindo se aferrar às práticas exteriores de adoração, de mais fácil adoção, porque sempre foi assim. Então, quando Jesus vem, ele encontra um cenário: as pessoas muito preocupadas com práticas exteriores, com rituais, com cerimônias, mas nada incomodadas com a necessidade de se modificar interiormente, de se tornar uma pessoa melhor, mais humilde, mais caridosa. E é isso que ele vai combater, tentar fazê-los mudar. Quando ele fala que os primeiros serão os últimos, ele tem o endereço certo, ele quer atingi-los. Eles estão retratados aqui, na figura dos primeiros, que de fato foram. Se você lançar um outro olhar para a história da religião, você vai ver que o povo judeu foi o primeiro povo a professar o monoteísmo, o primeiro a ser iniciado nas leis divinas propriamente ditas, através de todas as gerações. Mas quando Jesus chega, eles estão muito preocupados com os rituais, fazer as oferendas certas, matar o carneiro certo, matar a novilha certa, matar a pombinha certa. É isso que está preocupando. E ele vai dizer, ó, dessa forma vocês vão ficar para trás. Combater, abater aquele orgulho. E de outro lado, para aqueles que estavam chegando, os não-judeus, desprezados pelos judeus e tidos como pessoas desprezíveis, reprováveis, imprestáveis, estimulá-los, encorajá-los. Os últimos serão os primeiros.
Como mensagem imediata, vale. E para o futuro? A questão do progresso, como nós falamos. Se você tem vários espíritos com encarnações, um número de encarnação diferente, o mais antigo, desleixado, descuidado, que aproveita mal as suas encarnações, embora tendo sido criado primeiro, pode ficar para trás. Um criado posteriormente pode avançar mais depressa. E quando todos chegados à meta, vamos imaginar aqui, por que ele dá a mesma recompensa? De novo, todos chegaram à meta. O Kardec apresenta essa pergunta lá no Livro dos Espíritos, 126, por aí. 2 espíritos chegados ao grau máximo, puro ou perfeito. Um chegou mais depressa, não se perdeu por desvios. Outro demorou mais, entrou por desvios, entrou pelo mal, mas depois também se recuperou. E agora ambos são espíritos puros ou perfeitos. Deus faz alguma distinção entre os dois? É óbvio que não. Mesma igualdade, mesma recompensa. Aliás, se nós podemos dizer que existe igualdade entre os espíritos, é aqui, na origem, e lá, na destinação. No meio, nós nos desigualamos inteiramente, porque o progresso corre por conta do livre-arbítrio de cada um de nós. Muito obrigado a todos pela atenção, boa noite.